Boa noite aos caríssimos irmãos presentes aqui nesta noite. Que as bênçãos do Mestre Jesus possam amparar-nos para que possamos delinear, através dos ensinamentos trazidos pelos benfeitores amigos, aquela busca que nós estamos insercidos, até como promessa de nossa parte, antes do nosso processo de renascimento ou reencarnatório aqui na Terra. Trazemos o abraço fraterno dos companheiros do Grupo Espírita Recanto de Paz de Ipiguá. Mateus 24, 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuideis, o Filho do Homem virá. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Certamente, venho sem demora. Apocalipse 22, 20. Essas palavras, as últimas do Cristo, que foram registradas por escrito, confirmam sua promessa anterior. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João 14, 3. Paulo faz referência ao cumprimento desta promessa, porquanto o Senhor mesmo, Jesus, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com Ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Jesus prometeu aos seus discípulos que Ele regressaria de novo, diz João 14, 1, 3. Os anjos prometeram que Jesus também viria. Como regressará Jesus? Diz em Lucas 21, 27. Então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem, com poder e grande glória. Quantos o verão quando ele vier? Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Qual visível vai ser a sua vinda? Mateus 24, 27, nós estamos reforçando isso. Além de muitos outros versículos do Novo Testamento, do Velho Testamento, do Ato dos Apóstolos, com referência a essa segunda vinda do Cristo, né? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como nos preveniu Jesus, para que não sejamos enganados sobre a sua segunda vinda. O próprio Cristo alertando que não sejamos enganados sobre a sua segunda vinda. Alguém sabe a hora exata da sua vinda? Diz em Mateus 24, 26. Vigiai, pois, que não sabeis em que dia vem o Senhor, como nos preveniu Jesus. Porque Jesus regressará, diz em Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez, sem pecado aos que o esperam para a solução. Na sua segunda vinda, finalmente teremos a completa realidade da nossa salvação. Estamos reforçando bem esses dados.
E disse Jesus a Pedro: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Quem é o discípulo que Jesus amava? Ou o discípulo bem amado do Cristo? Era João Evangelista. Estão lembrados? João. E que na ceia se recostara a cabeça também sobre o peito de Jesus. E que dissera: Senhor, quem te há de trair? João, dizendo isto. Vendo Pedro a João, conversando com Cristo, eis que João se afasta um pouco, disse a Jesus: e deste João, que será? O que com ele acontecerá? E Jesus diz assim: se quero que ele fique até que eu venha. Perceberam? Pois eu quero que ele fique até que eu venha. O que te importa a ti, Pedro? Eu quero que ele fique até que eu venha. Segue-me tu. No Apocalipse, nesse versículo que nós estamos analisando agora, nós estamos entendendo uma parcela desse acontecimento. Eu quero que ele fique até que eu venha. Isso é um trabalho desenvolvido por Honório Onofre de Abreu, do Centro Espírita Emmanuel de Belo Horizonte. Sujeito muito estudioso do Evangelho, com boa compreensão e bom entendimento, não é um trabalho nosso. Então, nós vamos observando aí, essa segunda vinda do Cristo, como é que ela se daria? Como é que ela se daria? Não é como ela se dará, não, porque ela já aconteceu. Como é que ela se daria? Então vamos caminhando aqui com muita tranquilidade, acompanhando aqui o raciocínio do nosso companheiro, para nós irmos entendendo a sequência lógica e natural dos acontecimentos que ocorreram. Por exemplo, o Honório continua dizendo assim: quando todas as dádivas do alto haviam sido desprezadas pela cidade imperial Roma, a besta, porque Roma, o Apocalipse, é considerada a besta. O pessoal não sabe o significado de besta. Besta significa Roma. Transformada num Vesúvio de paixões e esgotamento. Então, a situação chegou a tal ponto de paixões, de esgotamentos, de complicações, né? Que Jesus, o Divino Mestre, chama aos espaços o Espírito João. Não é João Batista não, gente, João Evangelista. João. Que ainda se encontrava preso ao corpo de carne na terra, aos liames da terra. João ainda se encontrava encarnado. Jesus já tinha ido, já tinha partido. Mas chama ele aos espaços. Vamos observando que o chamamento de Jesus não é aqui na terra, em piso físico da terra, não. É nos espaços. Então, houve um desdobramento da parte de João, para que isso acontecesse. Mas que é tratado aqui pelo Honório não como desdobramento, mas como arrebatamento, que é um pouco diferente. É uma espécie de desdobramento, mas um pouco mais profundo. Um pouco mais ajustado a níveis de evolução de cada espírito. No caso aqui de João, a nível muito mais profundo, muito mais claro, muito mais lógico. Os arrebatamentos na nossa condição são mais obscuros um pouco mais dificultosos ao nosso entendimento ou à nossa compreensão. E o apóstolo, o João, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica do invisível. Que naturalmente que ele ficou um pouco apavorado. Não estava tão acostumado com aquelas circunstâncias. E muito menos em se encontrar com Jesus num plano mais elevado. Numa circunstância um pouco fora daquela a qual ele era acostumado aqui no nosso meio, aqui na terra, na época. Então o encontro foi com Jesus, nos ares, conforme nós lemos aí atrás,
nos versículos dos evangelhos trazidos e que relatamos agora há pouco. Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta. Entregue seus conhecimentos ao planeta, portanto a nós. Como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. E o velho apóstolo de Pátimos, João, transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. Bom, qual que é o significado de Apocalipse em grego? Apocalipse em grego, o significado é revelação. E não destruição, como muita gente anda tratando aí dentro das instituições espíritas e escrevendo em diversos livros. Portanto, nós precisamos ter os nossos olhos abertos, bem vigilantes com relação a tudo isso. Porque está havendo uma venda indiscriminada de livros tratando o Apocalipse como uma questão de destruição ou destruitiva. E não é isso. Apocalipse é revelação. Revelação de quem? De Jesus Cristo. Por intermédio de João. Será que Jesus viria para trazer para nós, por intermédio de João, todo um trabalho de destruição, de informação destrutiva através do Apocalipse? Olha como muita gente está tratando a situação de forma distorcida. E vendendo uma infinidade de livros em cima disso. E até fazendo palestras que deixam muitas pessoas assustadas. Quando, na verdade, o Apocalipse é um tratado maravilhoso de estudo do Evangelho de Jesus. Maravilhoso. Nós estudamos esse material todas as quintas-feiras em Ipiguá, material do Honório de Abreu. Trabalho que ele desenvolveu durante mais de 4 anos no Centro Espírita Emmanuel de Belo Horizonte e que nós tivemos a oportunidade, eu e a minha mulher, de participarmos algumas vezes lá. E é um trabalho elucidativo, esclarecedor. Naturalmente que João não conseguiu captar com tanta profundidade aquilo que o Cristo passara. Pelas dificuldades naturais de um espírito que estava ainda ligado a um corpo de carne, fora desse corpo, mas naturalmente que ele trouxe circunstâncias maravilhosas para todos nós. E esse estudo deve ser analisado, observado e estudado por cada um de nós, porque ele é muito esclarecedor, abre a nossa mente em relação a muita coisa que às vezes nós não entendíamos. Vamos aqui hoje dar uma pinceladinha nessa passagem. É um estudo muito grande. O companheiro Carlos Alberto Braga Costa, que esteve em Rio Preto recentemente, estará começando a desenvolver esse trabalho do Apocalipse através da Rede Amigo Espírita. Logo, logo. Vocês entrem na Rede Amigo Espírita, porque já está sendo anunciado. Eu não sei a data direito do anúncio. Se vocês puderem ir gravando aula por aula do trabalho, ele participou do desenvolvimento dessas atividades no Centro Espírita Emmanuel com Honório. É importantíssimo esse estudo, muito interessante. E João, então, disse, eu estou indo à ilha de Pátimos, porque o Senhor está me chamando. Deus está me chamando lá. O que ocorre, então, é que Deus também está nos convidando a irmos para a ilha de Pátimos. Mas será que Ele está nos convidando a irmos para essa ilha de Pátimos, lá perto da Turquia, perto de Éfeso?
Naturalmente que não tem necessidade nenhuma disso. Sabe por quê? Porque a ilha de Patmos está no interior de cada um de nós. Porque o evangelho deve ser tratado não naquela época dos acontecimentos, mas deve ser trazido para os dias de hoje, para o entendimento mais claro e mais amplo. Por exemplo, nós podemos estar dentro de um ônibus com 70 pessoas, lotadíssimo, criaturas pisando no nosso pé, empurrando, incomodando, buzinaço lá fora, aquela confusão, todo mundo encrencando com todo mundo, e tem uma criatura que está no meio dessa confusão, muito serena e muito tranquila. Essa criatura está na ilha de Patmos, interior dela. Então nós vamos aprendendo a entender o evangelho dessa forma. Buscando esse entendimento para a nossa compreensão. Então, João estava sendo chamado para a ilha de Patmos, porque o Senhor o convidou para que ele fosse para lá. Atendeu um pedido do Senhor. Nós estamos atendendo esse pedido do Cristo que ocorre todos os dias com relação a nós? Porque ele ocorre. Depende de nós abrirmos o nosso campo mental para isso. Então diz assim, eu estou indo porque Deus está me chamando lá. João estava vencendo um efeito, mas sabendo de uma causa que preponderava sobre o efeito. O que quer dizer isso? Ele estava vencendo um efeito. Porque qual que era a causa? A causa era o chamamento do Senhor para que ele fosse para lá, e ele atendeu. Mas que naturalmente essa causa teria um efeito. Mas ele não teve medo e foi. Então aquelas criaturas como nós, que estamos começando a colocar a vontade divina e o pensamento acima das circunstâncias humanas, essa criatura está aprendendo o que está no capítulo 6 de Mateus. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo mais será acrescentado. Olhem bem. A criatura que está começando, ou que estiver começando, a colocar o pensamento e a vontade de Deus acima das circunstâncias humanas, ela está aprendendo a fazer o que está no capítulo 6 de Mateus. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Não foi orientação de Jesus para que buscássemos primeiro o reino de Deus? Em detrimento dos benefícios ou dos bens materiais? Não que devamos jogar fora os bens materiais, não é isso. Mas primeiro o reino de Deus. Mas nós invertemos, colocamos primeiro os interesses materiais. E sabe lá em que classificação colocamos essa busca do reino de Deus? Quer dizer, ele, João, está atendendo um chamamento divino. Dentro de um acontecimento que se faz em nível de pagamento ou testemunho. No caso de João não é pagamento, porque não tem mais dívida. Não tem mais resgate. O que é muito do nosso caso. João está numa circunstância de testemunho de Jesus, atendendo a esse chamamento. No caso aqui, afiançando esse testemunho, né? E aplicar isso no plano prático. Então, nós vamos adquirindo muita experiência com tudo isso. Quer dizer, o que é estar na ilha de Patmos? É estar envolvido no meio da massa, mas não se envolver com a massa, não se perturbar pela massa. É questão de estado de alma, de testemunho de Jesus. Isso é testemunhar Jesus, é estado de alma.
não se perturbar com as circunstâncias. Eu fui arrebatado em espírito, diz João, no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Quem fala? Interessante, né? O que quer dizer eu fui arrebatado no dia do Senhor? O que quer dizer dia do Senhor? Eu fui buscar isso em Emmanuel, e o Emmanuel nos explica o seguinte: dia do Senhor é todo aquele dia em que nós estamos servindo ao Cristo com o pensamento e com a ação, em busca de aprimorarmos as circunstâncias naturais que o Cristo nos oferece, para continuarmos delineando as nossas ações dentro de padrões de equilíbrio sustentáveis, para o nosso processo de evolução dentro de circunstâncias seguras, serenas e tranquilas. Então, dia do Senhor é todo aquele dia que nós estamos ajustados em pensamento e em ação com a proposta do Cristo. Isso é dia do Senhor. Toda criatura que se encontra nessa circunstância está no dia do Senhor. E diz o Emmanuel, aqueles que não estão enquadrados nesta circunstância, em outras palavras, não estão enquadrados no dia do Senhor. Estão perdendo grande parte do seu tempo. Nós vemos nesse estudo algumas coisas interessantes. Eu fui entender aí, mais claramente, aquela colocação de Paulo que diz assim: não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Aqui que eu fui entender com mais clareza isso. O Honório faz uma explicação interessante que diz assim: no momento em que nós pegamos essa casa aqui, aí todos nós imaginamos que é a casa que nós moramos, não é isso? Olha bem, no momento em que nós pegamos essa casa aqui, nós imaginamos já que é a casa que nós moramos. Tem nada a ver com circunstâncias materiais. O Honório está falando da casa mental. Então, nós pegamos a nossa casa mental e falamos assim: esta casa já não me pertence mais, porque eu estou passando essa casa mental minha para Deus. Olha bem, aí ele diz assim: então no momento em que eu entendo isso, que eu digo assim, esta casa não é mais minha, mas esta casa é de Deus, eu estou aplicando aquilo que o Paulo disse. Não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Porque o Cristo passou a exercer forte influência na mente de Paulo, e o Paulo passou a ser um servidor do Cristo, sem perder a identidade Paulo. O Paulo não continuou o trabalho dele aqui na terra? Mas continuou, de que forma? Com o Cristo utilizando da sua mente, para que ele pudesse vincular todas as suas tarefas que ele realizava a serviço do Cristo, em benefício da humanidade. Então não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Na hora que o Cristo passou a viver dentro dele, a casa deixou de ser posse exclusiva dele, para ser instrumento da misericórdia divina no contexto. A partir do momento que nós fazemos isso, nós passamos a ser instrumentos
da misericórdia divina nesse contexto enorme. Paulo, então, a partir desse momento, deixa o quê? Deixa a expressão crística falar internamente, falar por intermédio dele. Perceberam a palavra expressão crística? Prestem bem atenção nessa palavra expressão crística para a gente entender o trabalho de agora em diante. Então vamos lá. Unigenitura crística. Cristo não era o filho primogênito? Quer dizer, filho primeiro. Mas também era unigênito. Olha como é que Honório explica isso. Então, deu à luz a seu filho primogênito. Quem? Maria, mãe de Jesus. Quer dizer, Jesus é o primeiro, entre muitos que operou o amor amplamente. Até nisso ele é primogênito, que ninguém amou como ele. Agora, no plano crístico, olha o que diz Honório, no plano crístico, ele é unigênito. Porque o Cristo que tem dentro dele, do Cristo, eu não estou falando aqui de Jesus, hein? Estou falando do Cristo. Daqui a pouco nós entramos para fazer a devida explicação sobre isso. Estou falando do Cristo. Porque o ser crístico, através daquele corpo chamado Jesus, desenvolveu a sua tarefa de ensinamento para nós. Entenderam? O ser crístico. Porque dentro daquele corpo utilizado por Jesus, aquele corpo biológico, havia ali o ser crístico. É disso que nós estamos trabalhando, aquele ser crístico. Agora o corpo já não tem mais. Ele está em outra faixa de vibração. Então, no plano crístico, ele é unigênito. Porque o Cristo que tem dentro dele, tem dentro de mim e dentro de todos nós. Naturalmente que de forma não desenvolvida dentro da nossa mente, dentro dessa casa mental, que eu trabalhei agora há pouco, como Cristo. Mas estamos caminhando para isso. Perceberam? Então a determinação superior em Deus vem para o Cristo. Olha bem. Olha como é que funciona. A determinação superior em Deus vem para nós direto? Não. Vem para o Cristo. Do Cristo para nós. Então, se o Cristo que está na intimidade, por exemplo, da Marlene, não atendeu a irradiação da Marlene, porque o Cristo continua irradiando, mas a Marlene não está num campo vibratório que possa assimilar isso, a Nancy pode ter atendido, entrou na faixa de vibração crística do Cristo e captou. Foi o que aconteceu com Paulo. Não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Entendeu o que é unigenitura crística, gente? É simples, não é complicado, não. Então, feliz é aquele que prepara o instrumento, quer dizer, feliz de nós é aquele que prepara o instrumento para que o Cristo circule por ele. Não é o caminho nosso? Nós já não estamos trabalhando isso? Nós estamos trabalhando isso, laborando isto. É claro que com todas as dificuldades possíveis e naturais, mas estamos laborando isso. E temos que ter paciência. O Honório falava assim para nós. Valdir e Yara, vão com muita calma. Não precipitem. Sem precipitação. Vão com calma. Então, o processo de evolução é realmente lento.
Não dá para nós trabalharmos aqui determinados aspectos disso agora. Seria até muito interessante. Mas é muita calma. O processo realmente tem que ser devagar. E os espíritos, através do arrebatamento, como aconteceu com João, Paulo também disse assim, eu fui arrebatado ao terceiro céu. Onde é que foi Paulo? Há uma terceira faixa de vibração que nós não temos uma noção clara do que é isso. Mas o Paulo foi lá passear? Naturalmente que não. O Paulo foi lá buscar elementos psíquicos para ele e naturalmente passou alguma coisa para nós. Porque há elementos psíquicos que nós vamos ter que nos arrebatarmos também para determinados planos superiores em busca desses elementos psíquicos. Senão nós vamos ter dificuldade no processo de evolução, segundo Honório de Abreu nos explica. Por isso que a gente precisa se preparar a todo instante para esses arrebatamentos. Porque arrebatamento tem de toda forma. Nós podemos nos arrebatarmos por um livro. Entramos naquele livro de tal forma que nós ficamos arrebatados pelo livro. Se o livro for espírita, e bom, ótimo. Porque tem muito livro considerado espírita, que nem é livro espírita, e é perigoso. Aí nós vamos para a faixa de vibração inferior. Aí é que está o cuidado e os alertas que nós fazemos com aqueles que compram obras pseudo-espíritas. A responsabilidade é grande. Há aqueles que são arrebatados para regiões inferiores e traz elementos psíquicos de lá, que vão perturbando invariavelmente a todo instante. Pois, portanto, a nossa busca deve ser aquela do elemento psíquico de regiões vibratoriais superiores. Então, é o Cristo. Por isso que muita gente acha que o Cristo veio como Krishna, como Buda, como Zoroastro, diz o Honório. Veio reencarnando. O Honório diz assim, isso não existe. Não existe. Cristo não foi Buda, não foi Krishna, não foi Zoroastro, coisa nenhuma. Cristo teve apenas uma vez aqui conosco. Olha como é que o Honório vai explicando isso para a gente entender melhor. Unigenitura crística. Diz assim, agora, estes elementos, Buda, Krishna, Zoroastro, lá na retaguarda, nas civilizações passadas em que eles viveram, investiram, laboraram, trabalharam interiormente os aspectos crísticos e interiorizaram esses aspectos crísticos na mente de cada um deles. Foi o que aconteceu com Paulo. Não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Percebeu como é que o Cristo veio? Muitas vezes. E poderá um dia vir por nós também. Mas, na verdade, a segunda vinda do Cristo se deu através de João, no Apocalipse. Evangelho puro. Lá na ilha de Patmos. Isto está confirmado na série de relatos que nós passamos no começo. E em muitos outros que não daria para a gente trabalhar aqui hoje, senão nós ficaríamos aqui o tempo todo da reunião passando informações como aquelas. Selecionamos alguns apenas. Então, é o Cristo que veio num processo de cooperação através de Buda, de Krishna, de Zoroastro, através dos tempos. Mas não ele reencarnado de novo. É por isso que tem muita gente no movimento espírita se enganando com aquela questão de determinados espíritos reencarnados. Como se eles, espírito superior, assim,
tivesse necessidade de estar se reencarnando constantemente. Eles têm outros meios para transmitir para nós o que nós precisamos. O Cristo precisou voltar à Terra com um corpo como o de Jesus, nessa sua segunda vinda? Não. Tanto é que ele afirma, João é arrebatado aos ares para encontrar com o Cristo, nos ares. Nem o Cristo esteve aqui. E transmitiu por intermédio de João, mostrando a João painéis. Painéis. E o João ia observando os painéis. Por isso que o Apocalipse é muito cheio de simbolismo, que precisam serem muito bem trabalhados, muito bem interpretados. E o Honório faz isso relativamente muito bem. Eles foram, então, expressões crísticas, eles e muitos outros, no contexto da evolução planetária. Gente, é muito material bonito, mas o tempo da gente é muito curto, né? Então, a cada luta é um novo arrebatamento, a cada luta vencida há um arrebatamento novo. Então, a gente vence uma luta, começa um novo arrebatamento. E assim vamos nós. Porque depois que ele, João, foi arrebatado, ele voltou para a realidade, como Paulo também foi ao terceiro céu e não voltou. João também foi arrebatado para receber o Apocalipse nos ares e voltou à realidade. Como que? João não trouxe material psíquico de lá? Apocalipse? Né? Por exemplo, o verbo no Evangelho, no imperativo é o vigiai e orai. Aqui, perceberam o sentido? Orai, projetando-nos, projetando-nos para vibrações mais elevadas. E o vigiai, segurando as pontas por aqui. Vigiando para que não caiamos em tentação. E orando para nos lançarmos a planos mais elevados. Diz o Honório, porque na imersão nos nossos padrões já incrustados, tem muita força aí dentro. O que são padrões incrustados? Imersão, interiorização em nós mesmos. Há muitos padrões de conhecimentos adquiridos, incrustados dentro de cada um de nós. E o Honório diz assim, e normalmente a misericórdia divina nos arrebata. Olha, a misericórdia divina nos arrebata. Em cujo arrebatamento, eu tomo conhecimento do painel, como aconteceu com João, e retornamos depois fazer a conquista efetiva. Olha bem, retornamos depois fazer a conquista efetiva. Porque não basta ir lá, ver os painéis e retornar. Tem um trabalho depois para efetivar essa conquista. A coisa não é de graça, não. Vamos ver por quê. Então, se eu me coloco em prece aqui, nessa posição, eu posso, conforme meu estado de alma em relação com a espiritualidade, que me assessora, eu posso ser projetado a alturas inimagináveis. Arrebatado. E quando a prece termina, o arrebatamento cessa, eu volto ao meu estado. Mas eu estive lá, não estive? O que eu trago de lá? Eu volto ao meu estado, segundo Honório, polarizado, imantado, com vibrações psíquicas, daquilo que eu observei. Quanto menos adiantado o espírito, menos elementos psíquicos ele traz. Quanto mais desenvolvido o espírito, mais elementos psíquicos vêm por intermédio dele. Olha que bonito, né, gente? Então, nós voltamos polarizados e imantados. Deixa eu ver o relógio lá. Né? Então, eu fui arrebatado. Ele está definindo aí, João, a mediunidade dele. Mas não é essa mediunidade nossa comum aqui do dia a dia, não. No nível dele já é um outro tipo de mediunidade, uma outra circunstância, né?
Então, se nós formos arrebatados, se nós não formos arrebatados, vai ser muito difícil entrar em sintonia com determinados valores enfiados mentalmente nesse terreno da dimensão. Porque arrebatar-se significa desprender-se dos interesses físicos e materiais. Nesse nível, arrebatar-se nesse nível. Porque arrebatar-se para a inferioridade, para nós, é comum. Mas para esse nível, a desprender-se dos interesses físicos e materiais. Né? Desconectar-se possível. Né? Porque para Deus tudo é possível. Então, nós precisamos ir trabalhando esses aspectos. Porque o nosso trabalho aqui, nós só vamos quando nós falamos de trombeta, vamos explicar o significado de trombeta, lá no Apocalipse. Trombeta era um instrumento musical na época, e tem até hoje, muito forte, muito estridente. E o João diz assim, e ouvi atrás de mim uma voz com som como de trombeta. Então a voz do Cristo era o quê? Muito forte. E ele se assustou. Quem fala? O que significa? Por que Jesus apareceu atrás dele e não pela frente? Nós podíamos ir trabalhando todos esses detalhes aqui hoje, não temos tempo. Mas o que significa atrás? Vamos só recordar uma passagem lá no Monte Tabor, quando estavam embaixo Pedro, Tiago Maior e o próprio João. E lá em cima quem estava? Jesus, primeira revelação. Na Moisés, primeira revelação. Jesus, segunda revelação. E estava também Elias, não é isso? Elias. Olha que tinha os 3 espíritos ali das 3 revelações. Bom, aí, os espíritos começaram os 3 discípulos começaram a observar que o rosto de Jesus brilhava como um sol, que começou a ofuscar a visão deles. O que aconteceu? Uma nuvem então cobriu Jesus, Elias e Moisés. E eles não puderam mais ver, mas ouviram o que Jesus disse, que é mais ou menos o seguinte. Bom, mais ou menos assim. Eis o meu filho bem amado, ou muito amado. Perceberam que o ouvido estava naturalmente atento, aberto, mas a visão não. Por que a visão não? Porque aquela luz emitida pelo Cristo e por aqueles espíritos poderia cegá-los, deixá-los cego. No caso aqui, vocês imaginam se Jesus aparece na frente de João, mesmo ele estando fora do corpo? Que situação de clareza que ele não suportaria, mesmo fora do corpo de matéria física. Então apareceu por trás. Mas o ouvido estava com a dinâmica toda acentuada, aberta, perfeita. Então são circunstâncias que nós precisamos ir aprendendo a trabalhar dentro do Evangelho, e que o Apocalipse, através do estudo do Honório, vai nos orientando todos esses detalhezinhos, um por um, para nós irmos trabalhando a nossa mente dentro desses fatores. Para encerrarmos o nosso trabalho, nós precisamos entender que o nosso trabalho aqui na Terra não é com os outros. O nosso trabalho é conosco mesmo. Nós precisamos trabalhar o nosso interior, dando o exemplo necessário para que os outros possam seguir os exemplos que nós estamos fornecendo, passando. Mas o grande trabalho é conosco. Nós podemos, por exemplo, numa instituição espírita, durante uma encarnação, darmos 1000 passes. E vamos chegar no plano espiritual só porque demos 1000 passes, numa faixa vibratória privilegiada? Não. Não é por isso, não. Nós vamos chegar lá,
Não é pelos 1000 passes que demos, porque às vezes ele deu 1000 passes, mas não cresceu espiritualmente, interiormente, praticamente nada. A criatura deu sopa a vida inteira dentro do centro e não cresceu nada interiormente. Vai chegar do mesmo jeito lá. Porque o trabalho é de evolução interior. É de evangelização da criatura. Essa é a proposta do Cristo. É importante o trabalho da sopa, é importante o trabalho do passe, por exemplo. Criatura que dá 1000 passes, dá sopa, dá um monte de coisa. Ela vai encontrar tantos amigos que quando ela precisar se reencarnar, vai ter um monte de gente oferecendo para ela a oportunidade de reencarnação. E ajuda também. Mas o processo de faixa vibratória que nós precisamos conquistar, isso é trabalho interior de cada um. Não é pela quantidade do que nós fizemos, mas pela qualidade daquilo que realizamos. Então, o grande processo no campo da evolução chama-se evangelização da criatura. Tem muita gente se enganando também em mesa mediúnica, achando que está fazendo a maior caridade do mundo. É a mesma circunstância, a mesma situação. Pode até estar fazendo, mas se não crescer interiormente, vai ser uma decepção. Precisamos trabalhar o interior. O evangelho praticado, trabalhado, laborado. Criatura reencarnou, tornou-se moço, casou-se, entrou numa instituição espírita que resolveu abrir uma creche. O indivíduo tinha compromisso com 5 espíritos que viriam para ser atendido naquela creche. Aí, para fazer aquela creche, naturalmente precisa de dinheiro, não precisa? Bens materiais. O indivíduo sai com um livro de ouro, porque ele tinha 5 espíritos que ele precisava trabalhar ali dentro. Saiu com o livro de ouro. Chegou ali, um ajudou. Chegou no outro, lá o comerciante esparramou com ele. Ele já chamou o comerciante de sovina, disso, daquilo. Foi no outro, o outro não ajudou. O cara é rico, podia ter ajudado. Também saiu ofendendo. Quer dizer, ele tinha 5 para ajudar, se desentendeu com 10, ficou devendo para mais 5. Perceberam, gente? Não é esse o caminho. O caminho é da evangelização, do amor interiorizado. Qual que é o procedimento que ele deveria realizar? Não tem problema, meu irmão, você está me tocando embora, não saio com mágoa nenhuma de você, vou orar por você. E lembre do companheiro nas preces com amor, porque se lembrar com mágoa não adianta nada. É aí que está a grande questão do desenvolvimento do amor. O que aconteceu com Paulo? Não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Quando quebraram a cara do Paulo com pedrada, e botaram ele na cadeia, ele ofendeu alguém? Olha o Cristo dentro dele. Quando fizeram lá o massacre com Jesus, ele ofendeu alguém? Essa é a tarefa nossa. Esse é o processo de evangelização. Gente, tem muito material preparado para trabalhar com vocês, muita coisa bonita, mas o tempo já foi e nós temos que respeitar. Então, nós agradecemos profundamente a paciência que vocês tiveram conosco nessa noite e rogamos a Deus que possa alimentar a vossa mente e os vossos corações na paz e na tranquilidade para o processo de evolução de cada um. Que Jesus nos ilumine e nos ampare, agora e sempre.